Aleluia, glória a Deus, porque Ele não para, porque um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Ainda bem que o tempo não para, porque o Senhor consolida as nossas vitórias e as nossas conquistas, amém? Se o tempo parasse, o que aconteceria? Tem uns que parariam num tempo de bênção, mas imagine se você parasse num tempo de dificuldade. Eu não queria, e você? Amém? Vocês estão aqui? Me parece que vocês estão em outro lugar. E eu fico muito triste de saber que vocês não estão aqui. Eu estou aqui. Quem está aqui, diga amém. Amém. Quem está lá fora, diga misericórdia. Misericórdia. Então vem para cá. Vem para cá com a sua mente. Quando eu digo você que está lá fora, com a sua cabeça lá voando. Eu não gostaria que você ficasse voando. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus tem algo para você. Não é porque eu estou aqui, mas é porque Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu tenho convicção que Deus está neste lugar. E Ele tem um propósito sobre a sua vida. Ele quer falar aos teus corações. Convidados, Deus quer falar com você essa noite. Deus quer marcar a sua história. Deus quer fazer que você seja impactado, que você sinta algo dentro de você que você nunca sentiu. Nenhum prazer maior que você sentiu é ter a presença de Deus. Nada se compara a ter a presença de Deus no nosso interior. E a Bíblia fala que quando nós temos a presença de Deus, rios de águas vivas fluem de nós. Rios, você sabe o que é rios? Rios de água corrente, aquilo que transborda, aquilo que não para. É assim que vai ser na sua vida, meu irmão. É assim que vai ser. Temor a Deus, ou temor ao Senhor, a base para uma vida extraordinária. Eu quero ler 3 textos com você. Salmo 112, o Salmo 112 inteiro, Provérbios 1, 20 e 21 e Provérbios 9, 10. Vamos nessa ordem. Salmos 112, o capítulo inteiro. Vou ler numa versão viva, ok? Uma versão mais viva. Gostei deste texto, gostei desta versão e quero compartilhar com você. Fala assim: aleluia, quem teme ao Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênção e de alegria. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra. Os filhos e netos serão abençoados por Deus. Haverá riqueza em sua casa, e ele será lembrado pelas coisas boas que fez. Quando ele estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois ele é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. Feliz é aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso não tem medo dos seus inimigos. O seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Ele reparte seus bens generosamente com os pobres e necessitados, e assim será sempre lembrado pelas boas obras. Ele terá muita influência e será honrado. O mal o vê e fica furioso, range os dentes e desaparece, sem esperança de conseguir sucesso. Glória a Deus, esse texto aqui é profundo. Provérbios 1, versículo 20 e 21. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Antes de falar do temor do Senhor, eu quero falar de um princípio, algo que vem antes. Quero falar da sabedoria, a sua importância. Provérbios, capítulo 1, versos 20 e 21, como acabamos de ler, fala que a sabedoria grita em nossas vidas. A sabedoria grita em nossas vidas, e o seu grito aos nossos ouvidos. Olha só, aos ouvidos dos homens, para que evitem a insensatez e sigam o caminho da prudência. Deus tem algo especial para falar com você essa noite. Toca na pessoa do seu lado e fala assim com ela: Deus quer falar algo especial com você essa noite. Acredite nisso e fale para ele, não converse com ele.
Não converse comigo, porque se você conversar comigo, o pastor Cristiano vai ficar bravo e vai me envergonhar aqui na frente dessa galera. Então não converse comigo. O grito da sabedoria revela Deus aos ouvidos dos homens. A sabedoria tem um propósito de nos livrar do mal. Presta bem atenção aqui no que eu estou dizendo. Gostaria que você ficasse com os teus ouvidos atentos. Gostaria que os teus ouvidos ficassem atentos, os teus olhos focados. Que de repente Deus quer falar com você. Mas se você estiver disperso, a palavra vai passar. E aí você não vai falar. Não vai ouvir. A Bíblia nos dá a indicação, o conselho da sabedoria. Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, do Antigo Testamento, pinta neste quadro de Provérbios 1, 20 e 21, um quadro em que a sabedoria foi personificada como um grito bem alto aos ouvidos das pessoas, convidando elas a darem ouvidos àquilo que Deus quer falar. Então o que a Bíblia está querendo dizer? Em Provérbios 8:12, a sabedoria grita novamente dizendo assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Em Provérbios 8:14, 8:12 e 8:14, a sabedoria grita novamente. Em Provérbios 1:20, a sabedoria grita. Em Provérbios 8:12, a sabedoria grita novamente. Em Provérbios 8:14, novamente a sabedoria grita: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, gostaria que você ficasse atento, porque eu ter a sabedoria é algo importante para mim. Não é algo supérfluo, não é algo descartável. Em Isaías 28:29 está escrito que o Senhor é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Em Efésios 1:8 está escrito que em Cristo Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, a sabedoria começa a nos dar conselho. Quero ler com você novamente, para você gravar, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o início, é a origem da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Neste texto, a palavra fala do temor como o princípio, o que vem antes. Então, presta atenção, que a Bíblia destaca no Salmo 112, que o temor do Senhor é algo importante. Mas a Bíblia nos diz em Provérbios 9:10 que o que vem antes do temor é o princípio, é o que vem de origem. Então, o temor do Senhor, a Bíblia diz que é extremamente importante. Mas a Bíblia destaca que existe algo que vem antes, que é o princípio da sabedoria. E eu quero falar com você sobre, a Bíblia fala sobre alguns princípios. Eu gostaria de falar de 2 princípios, mas poderíamos falar sobre 4 princípios: o princípio da criação, o princípio da sabedoria, o princípio do evangelho e o princípio do verbo. Eu só quero falar, pelo meu tempo que eu tenho, sobre 2 princípios: o princípio da sabedoria e o princípio do verbo. Princípio da sabedoria, no Salmo 111:10 está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Olha só, no Salmo 111:10 fala algo muito semelhante. Se você não prestar atenção, parece que é o mesmo versículo. Salmo 111:10 não é Provérbios 9:10, é igualzinho. Então, quando a Bíblia fala coisas semelhantes, e tem mais, Jó 28:28, Provérbios 9:10 fala sobre a importância do princípio da sabedoria. Sabe o que significa isso, amados? Quando a Bíblia destaca várias vezes uma coisa, isso significa que é importante para a palavra de Deus. Quando a Bíblia destaca com ênfase, com a mesma coisa, falando desta importância, significa que isso é extremamente importante.
para Deus. Isso não é algo assim, básico, mas isso é algo extremamente profundo. Então, a Bíblia não diz só, você poderia dizer, não, mas você só está firmado em Provérbios 9:10. Pelo contrário, Provérbios 1:8 também fala do princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia também fala lá em Provérbios 1:8. Poderíamos destacar. Jeremias 10:12 está escrito: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com inteligência estendeu os céus. Cara, isso é importante para você, isso é importante para mim. O princípio do verbo, quero falar uma coisa para vocês. Em João 1:1, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto Evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, fala assim, o primeiro versículo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Daí você vai falar o que tem a ver, já vou chegar aonde tem a ver. O verbo, aqui o apóstolo está falando, é o verbo a qual o apóstolo João está falando é o quê? Quem? Jesus. Quem? Vocês estão tímidos. Quem? Jesus. Quem? Estão em dúvida? O verbo a qual o apóstolo João está falando é quem? Jesus? Estão meio tímidos. Quem acha que é Jesus, levanta a mão. Quem acha que o verbo é outra coisa, levanta a mão. Quem está indeciso também levanta a mão. Então todos estão indecisos. Muitos estão indecisos. O que João está falando? Que o princípio é Cristo. Cristo é o verbo. E o verbo o que é? Palavra. E quando você começa a linkar o que é a palavra, a Bíblia fala em João 1:3 que Cristo, o próprio verbo, que deve todas as origens de todas as coisas. Em João 1:3 fala assim, que todas as coisas foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então toda a história, saca comigo aqui, toda a história de Deus, não da humanidade, algo além, de Deus está centralizado em Cristo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo existe por causa de Cristo, que é o verbo, que é o cara. Se tem alguém que deve ser louvado e adorado, é Cristo. Ele é o verbo. E a Bíblia fala que Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo por sua palavra. Haja céus e terra, haja separação entre as luzes e as trevas, haja lua, haja sol, e foi assim que foi se fazendo, porque Deus é palavra, Jesus é o verbo. Em Colossenses 1:17 está escrito: ele antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por Cristo. Vou falar de novo para você. Colossenses, Novo Testamento, está escrito: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por Jesus. Não é porque eu e você somos os centros do propósito de Deus, porque Deus criou, Deus através de Jesus centraliza tudo. A Bíblia fala, o texto central: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós só temos acesso a Deus por causa dele e para ele. Você sabia? Deixa eu pegar aqui. Aldrin, Jadiel, Eduardo, Vinícius, Luiz, Henrique, que você só existe por causa dele? De Jesus? Por mais que nunca ninguém te falou, por mais que seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso, mas você foi criado porque ele te criou, ele te escolheu. No ventre da sua mãe, Jesus Cristo estava reunido com Deus na eternidade e falou: eu vou criar o Luiz, eu vou criar o Aldrin, eu vou criar o Eduardo, vou criar o Henrique, para que ele me glorifique, para que ele siga os meus caminhos, para que ele tenha o meu temor, para que ele tenha a sabedoria de Deus. É
É assim que Deus te criou. Por isso Ele te criou. Em Apocalipse 19:13 está escrito que Ele se chama o Verbo de Deus. Não é só João 1:1. Em Apocalipse 19:13 fala o mesmo. Testifica o que o apóstolo falou, que Jesus é o Verbo de Deus. Eu quero falar sobre o grande valor da sabedoria. Provérbios 16:16 fala assim: Salomão afirma: melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Em Colossenses 2:3 fala assim, a palavra de Deus: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Romanos 11:33 Paulo afirma que a sabedoria de Deus é profunda demais para nós entendermos. Muitas coisas, cara, acontecem na sua vida que às vezes você não entende, porque de trás disso está a sabedoria de Deus. A minha mente é muito pequena para entender o que Deus está fazendo comigo, com você. Nem sempre você e eu vamos entender o que Deus está fazendo por detrás. Mas certamente Deus está nos livrando da morte, do perigo, da perseguição, de sermos sequestrados, mortos pelo diabo. Certamente Deus não permite e nos protege, como a Bíblia fala, como a galinha protege os pintainhos debaixo de suas asas. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Somente por causa disso, somente por causa dele, somente por causa disso, nada mais. Em 1 Coríntios 1:24, Paulo afirma que Cristo é a sabedoria de Deus. Daí se explica o inestimável valor da sabedoria. Você sabe o que eu estava querendo te dizer? Que a sabedoria no Antigo Testamento personifica Cristo. E você sabe o que me espanta? Que Salomão, quando teve um sonho, pediu para Deus, sabe o que? Sabedoria. Ele nem sabia o que estava pedindo, mas você sabe o que ele estava pedindo? Que alegrou o coração de Deus. Quero ter relacionamento com Cristo. E Cristo, teoricamente, no Antigo Testamento não aparecia aos homens, mas ele fez um pedido que alegrou o coração de Deus. Você sabe o que Salomão pediu? Quero ter relacionamento com o seu filho. Aí Deus falou: por causa que você pediu sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas. Convidados, Aldo, Jadiel, Eduardo, Vinícius, Luiz, Henrique, eu quero te dizer uma coisa. Vocês podem ter muitos desejos. Se Deus chegasse como talvez o Aladim, com uma lâmpada mágica, e falasse: pede qualquer coisa que eu vou realizar aquilo que você quer. Eu não sei se você pediria ter relacionamento com Cristo. Eu não sei se alguns que já estão há muito tempo na igreja, se Deus aparecesse como apareceu para Salomão, pede o que você quiser. Talvez muito de nós pediria riqueza, poder, status, ser conhecido, fama, se vestir bem, ter moral com os amigos. Mas o homem mais sábio do Antigo Testamento pediu algo profundo, que era sabedoria, que era Cristo. Você quer Cristo na sua vida? O que você espera? O que você deseja? O que você tem nos seus últimos dias desejado? O que você tem desejado? O grito da sabedoria é o próprio grito de Cristo nos aconselhando todos os dias. A sabedoria é a própria palavra de Cristo nos orientando a cada dia. A sabedoria personifica o próprio Cristo. A sabedoria em pessoas. Para testificar isso que eu estou falando, como não é heresia, você pode ler Lucas 2:32. E novamente eu vou falar de Colossenses 2:2 e 3. Que fala que a sabedoria é Cristo. Jesus
Cristo é o princípio da criação. Jesus Cristo é o princípio do Evangelho. Jesus Cristo é o princípio do Verbo. E Jesus Cristo é a sabedoria. Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio para nós desejarmos mais, para nós buscarmos mais. Então, quando a palavra de Deus fala para nós temermos a Deus, porque é o princípio da sabedoria, eu te digo que quando você começar a se relacionar com Cristo, você vai temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, isso não é temer. Ter medo é ter um caráter parecido com Cristo. Temer a Deus é querer que Cristo esteja na minha vida. Eu vou te falar uma coisa para vocês, convidados. Temer a Deus é muito mais do que vir aqui na igreja. Mas é quando eu estiver sozinho, é eu não desagradar ao Altíssimo. É quando eu estiver sozinho lá no meu quarto, em frente do meu computador, eu não querer ver aquilo que desagrada o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que todas as coisas foi feita por Ele, por meio dEle. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sem Ele, a vida não tem razão. Eu vou falar uma coisa para vocês, convidados. Eu conheci a essa sabedoria, a esse Cristo, talvez um pouquinho mais velho que vocês. Eu tinha 15 anos. E quero te dizer que foi a melhor coisa da minha vida, foi ter se encontrado com Cristo. Não existe nada, Ele é incomparável, Ele é irresistível. Sabe por quê? Porque Ele tira aquele vazio que eu tinha, que eu preenchia nas baladas, pegando as meninas, e assim vai, indo ouvindo um tuxe-tuxe, e assim vai, fazendo sexo, para tentar preencher o meu prazer. Ele vai muito além disso, convidados. Quero te dizer que você não precisa, aqui não há religiosidade, eu tenho cara de crente, agora eu sou o cara. Não. Sabe por quê? Porque Cristo está preocupado com o seu interior, não com o seu exterior. Cara, Deus não está preocupado com o seu boné. Deus não está preocupado com esse teu moletom. Isso não interessa para Ele. O que interessa é o que está aqui, dentro de você, cara. O que está aqui, dentro de você. Quais são as tuas intenções? Quais são os teus desejos? Aquilo que você busca. Se você está à procura de Deus, Ele está neste lugar e Ele quer ir ao seu encontro. Ele quer te dizer: eu te amo, eu morri na cruz por você e morreria de novo. Você é um bem que eu tenho mais precioso de toda a criação. Tudo eu criei e disse que era muito, que era bom, mas quando criei você, eu disse muito bom. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Deus é fiel, porque Deus é o cara. Nós não temos nada para dar para Ele, mas a sua misericórdia se renova a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos lançados ao inferno, porque eu e você éramos merecedores do inferno, mas pela graça, pela misericórdia, pela sabedoria de Cristo, nos alcançou. E hoje nós somos purificados e justificados por Cristo Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos. A gente vai apagar as luzes. Eu queria convidar todos, sem exceção, estarem aqui na frente comigo. Eu quero orar junto de você. Eu quero orar e pedir para que Deus venha derramar, que tenhamos mais vontade. Amém. Eu gostaria que todos viessem aqui, não conversassem neste momento. Eu quero orar para você e por mim, para que tenhamos mais sede de Deus, para que a sabedoria, nós venhamos a ter mais da sabedoria. A
Bíblia fala assim, que nós devemos orar e pedir a sabedoria de Deus. Pedir a sabedoria de Deus. Eu quero orar e clamar com você, para que nós venhamos ser de verdade a geração que adora a Deus em espírito e em verdade, a geração que teme o Senhor, a geração que é apaixonada por Cristo, não só por palavra, mas por atitude, pelo caráter, pela prática que você tem na sua casa, no seu colégio, no seu trabalho, aonde você estiver, você reflete a Cristo, você reflete a sabedoria de Deus.